A suficiência de Cristo. Colossenses, livro do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, é sobre isto. Cristo é suficiente. Será que Ele é para você? A suficiência de Cristo. Hoje nós vamos meditar, refletir, receber a mensagem da palavra em Colossenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Colossenses 1, de 1 a 2 é o nosso texto. Antes de irmos a esse texto, para a nossa reflexão e meditação, vamos olhar dois versos em Colossenses que espelham bem a tônica, o tema, o assunto central desta carta, deste livro todo. Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10 dizem: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vamos ler juntos, vamos dizer juntos esses dois versos, ministrar a palavra do Senhor uns aos outros, juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E agora o texto então para o seu coração nesta noite, a palavra de Deus para o seu caminho, e que ela uma vez mais faça aquilo que Deus então intenciona fazer através dela, e o coloque mais firme e mais lúcido na caminhada eterna com Deus. É a introdução do livro, que na verdade é uma carta, e diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez, para a bênção e edificação do seu coração, esta porção da palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Tudo bem? Um americano visitando o Brasil, me visitando, não sabia nada de português, e logo começou a perceber esse negócio de tudo bem toda hora. E ele me perguntou: o que é isso? Tudo bem? E ele até tinha prestado bem atenção e também falou: às vezes parece que é tudo bom, tudo bom. E antes que eu arriscasse explicar para ele o que era, ele completou: é uma afirmativa ou é uma pergunta? Eu disse para ele: realmente não significa nada. E tanto faz se é uma pergunta ou uma afirmativa. Tudo bem, tudo bem. E nós afirmamos, perguntamos, não sabemos se estamos afirmando, se estamos perguntando, enfim. É um modo que nós temos aí, corriqueiro, de nos reconhecer, de apontarmos que estamos sentindo e estamos conscientes da presença do outro. Bem,
Creio que toda língua e cultura deve ter um tudo bem, não é só nós, alguma coisa assim que reconhece a presença do outro, que eu estou adentrando na presença do outro, num relacionamento mais próximo, mas que além disso não significa nada, se torna tão comum, tão corriqueiro, sem nenhum peso realmente no que se diz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se a pergunta, se a afirmativa, pouco importa. Mas a verdade é que este é um ponto de conexão. Nós vivemos atualmente a era da conexão que nós chamamos virtual, estar conectados virtualmente. É uma forma de estar conectado. E há outras formas de se conectar. Por exemplo, nesses dias, quantas pessoas não estão conectadas pelo carnaval? Elas combinam, se ajuntam em um determinado lugar, um clube, uma avenida, e há algo ali que as conecta. O que será? O que está ali que conecta essas pessoas? A conexão, algo que o ser humano está sempre experimentando e vivendo. E aqui nós temos Colossenses, que é uma carta. E o que é uma carta? Uma carta é uma conexão. Nós falamos da conexão virtual nos nossos dias, você está conectado nas redes sociais, etc. Mas muito antes da conexão virtual havia a conexão escrita, e há ainda até hoje as cartas, que aliás era uma conexão e é uma conexão muito mais real do que a virtual, muito mais próxima, muito mais profunda do que a conexão virtual. Enfim, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo esta carta, uma conexão. Onde está o apóstolo Paulo quando escreve esta carta? Ele está preso em Roma. Fim do livro de Atos, das Escrituras Sagradas. Você tem ali, o livro termina com Paulo preso em Roma, uma prisão domiciliar, diz lá. Mas ele está respondendo um processo. Foi preso em Jerusalém, e porque é cidadão romano, tem o direito então de ser julgado por César, está na capital, ele é levado para Roma. Uma longa viagem, uma viagem até com perigos, o livro de Atos narra. Enfim, ele está em Roma. Paulo está em Roma e ele escreve esta carta à igreja em Colossos. Onde fica esta cidade? Na atual Turquia ocidental, antiga Ásia Menor, nos dias do apóstolo Paulo. Lá está esta igreja no vale do rio Lico, junto com outras duas cidades que também tinham igrejas naquela época, bem próximas ali, menos de 20 quilômetros uma da outra, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. E menos de 200 quilômetros dali está a grande Éfeso, que também recebe uma carta do apóstolo Paulo, temos a carta aos Efésios. Enfim, aí está esta distância, Roma, Itália hoje então, e lá Turquia hoje. E vai esta carta, e a carta diz quem é o portador. E o portador então leva esta carta do apóstolo Paulo. Conexão. Paulo está conectando com a igreja. Ele é um apóstolo, está fazendo essa conexão. Agora, o primeiro passo de uma conexão é a saudação. O tudo bem é mais ou menos isso. Depois, entre os assuntos que queremos tratar. E aqui, então, o apóstolo Paulo tem muito a tratar com esta igreja. Há os diversos capítulos a seguir, e vamos ver nos próximos domingos. Mas o primeiro ponto, a saudação, que então estabelece a base para toda esta conexão. Agora, nessas poucas linhas, o nome Cristo aparece 3 vezes. 3 vezes. Então, isto já serve para nos apontar que esta conexão tem tudo a ver com Cristo. Eu perguntei, o que é que conecta todas aquelas pessoas, por exemplo, num sambódromo, numa avenida, por causa do carnaval? O que tem ali que conecta essas pessoas? O que está no centro? É algo para nós respondermos. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo e os crentes da cidade de Colossos estão sendo conectados para esta carta, do início já fica muito claro o que é que os conecta. Cristo, em poucas linhas, 3 vezes chama a atenção. Agora, isto é muito importante, porque quando nós lemos a carta, nós vamos perceber que a igreja de Colossos corria um risco.
A carta diz que eles estão caminhando bem na fé em Jesus Cristo, como igreja, mas também a carta aponta, revela aqui e ali, que ideias religiosas e filosóficas da cultura onde a igreja estava inserida, estavam rodeando a igreja, e com o perigo de adentrar a igreja, tentativas e possibilidades de vir a se misturar o evangelho e a pessoa de Jesus Cristo com crenças espiritualistas e filosóficas que habitavam a mentalidade do povo ali. Então, não muito diferente dos nossos dias, a mentalidade espiritual, filosófica que está aí, as pessoas navegam nessas coisas, e nós estamos inseridos nesse contexto cultural. Assim estava a igreja, porém, um pensamento essencialmente sincretista, isto é, que com facilidade procurava somar todos os pensamentos religiosos, descartando, desconsiderando as contradições entre eles e tentando pegar aspectos de um e do outro e formar ali um pensamento monobloco único. E entende-se que ali estava iniciando aquilo que foi conhecido depois do segundo século como gnosticismo. Quando Paulo escreve esta carta, ele está preso em Roma. Estamos falando por volta do ano 61 depois de Cristo. O gnosticismo vai ficar muito forte no segundo século depois de Cristo. Mas aqui já percebemos então de forma embrionária as ideias. O gnosticismo, entre outras coisas, bebe muito, busca muito no pensamento grego. O pensamento grego é dualista, isto é, a matéria e o espírito, e são coisas distintas e precisam ficar separadas. A matéria é má, o espírito é bom. Procuramos então incentivar, aprimorar o espírito e não nos preocupamos com a matéria porque ela é má. E aí com isto eles tentavam então pegar o evangelho de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, e fazer encaixar nesta ideia, nesse pensamento. Sincretismo, e um sincretismo que tinha uma perspectiva desse dualismo aí. Nós sabemos pelas escrituras que a matéria é criação de Deus também. Ela é de uma natureza diferente da espiritual? Mas ela em si não é boa nem má. É criação de Deus, e Deus quando criou, diz em Gênesis, viu Deus que era bom. A matéria, na verdade, do ponto de vista espiritual, é neutra. Ela é má ou boa dependendo do uso que nós, espirituais, fazemos dela. Ela em si não é nada. Mas enfim, com esse pensamento, a pessoa de Jesus Cristo, na visão deles, para que Cristo, o evangelho, se adequasse a eles, Jesus Cristo precisava deixar de ter aqueles atributos que são dele. Jesus Cristo é manifestado entre nós como Deus conosco, é encarnado fisicamente, verdadeiramente homem, mas então também verdadeiramente Deus. Deus nos deu um rosto, Deus chegou muito perto, Deus se tornou conhecível em uma forma até palpável. Homem de verdade, precisa ser homem, precisava ser humano. Por quê? Porque ele veio para tomar o nosso lugar, ser um de nós. E então morrer uma morte física, real, verdadeira, em nosso lugar numa cruz. Verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus, por isso perfeito e justo. É Deus mesmo em Cristo tomando o nosso lugar na cruz, por isso que é graça e misericórdia. E aí então a pessoa de Cristo não pode ser tocada nessas dimensões, mesmo porque quando é tocada nessas dimensões, todo plano de salvação, toda a mensagem de resgate do ser humano segundo o evangelho de Jesus Cristo cai por terra. Mas o sincretismo deles, a visão deles religiosa, era algo baseado no esforço e na virtude humana. Sendo a matéria má, Deus não teria criado a matéria, ela é eterna, pensavam eles. Quando Deus cria o mundo e os universos, Ele cria a partir de algo que já existia. Mas para que Deus criasse, Ele não podia entrar em contato com a matéria. Ele é espírito, Ele é bom, Ele não é matéria que é má. E então Deus usou emanações, ou uma sequência de seres, ou semideuses. Então um gerou outro pela direção de Deus, e finalmente um lá na ponta criou tudo. Jesus Cristo seria um desses. Então, não era realmente um homem, não era realmente um Deus,
E aí então esse problema todo desmanchando a pessoa, desconstruindo a pessoa de Jesus Cristo para adequar um sincretismo, adequar uma visão de mundo, de realidade que já existia na cultura. Então não estavam negando Jesus Cristo, não estavam dizendo, esqueça Jesus Cristo. Estavam tomando Jesus Cristo, desfigurando para encaixar o que eles queriam na cultura. Algo não muito diferente do que seus amigos e seus parentes fazem hoje, não é verdade? Me dê um Cristo que se encaixa com o que eu quero e com o pensamento que eu tenho. E aí vem o Evangelho dizendo, não, o seu pensamento é que tem que se adequar à mensagem da palavra de Deus. Ela é a verdade, o seu pensamento é enganoso. Ela tem que iluminar a mensagem, a pessoa de Jesus Cristo. Mas aí está a mensagem do Evangelho correndo risco lá em Colossos. Jesus Cristo ser desfigurado, e então a obra dele ser também destruída. E a palavra para o apóstolo Paulo fundamental para descrever a obra de Cristo, que é a palavra graça. E por isso nós encontramos a centralidade da graça aqui. E mais, Jesus Cristo, Deus homem por nós, em amor e misericórdia até a morte da cruz, então em graça, contrapõe-se ao pensamento gnóstico, onde a salvação, a ascensão para os novos níveis espirituais, passava por um esforço humano em caminhos espiritualistas esotéricos. Você tinha que passar por uma iniciação, e depois que você se provasse bom o suficiente ali, você ia receber este outro segredo, este outro mistério, num segundo passo, e depois o terceiro passo, e você iria evoluindo, não baseado na graça, o perdão imerecido que Deus concede, porque nós, por nós, nada podemos diante dele, para a nossa salvação, não, um caminho espiritualista do esforço humano. Jesus Cristo então se tornava apenas mais um salvador entre outros. Ele é apenas um mais evoluído, mais de um nível mais elevado, que pode nos ajudar, e a outros também nessa direção. E aí não há o conceito de igreja, não é possível o conceito da irmandade, da fraternidade em Cristo. E Cristo vem e chama a todos e estabelece a igreja, todos aqueles que vêm a Ele, iguais. Aí nós lemos esta saudação e nós percebemos que de imediato ela bate de frente com todo esse pensamento religioso, espiritualista, cultural, filosófico. 3 vezes a palavra Cristo. Cristo, supremo, suficiente, e tudo que somos, somos nele. E ele então se torna aqui nesta saudação numa carta, que é uma conexão, ele se torna então o grande ponto de convergência, grande conexão. Se há uma carta chamada Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, e se esta carta então tem uma introdução, esta saudação, é tudo à volta da pessoa de Jesus Cristo. De início já o apóstolo Paulo diz qual é a preocupação dele, qual é a mensagem dele. Conexão em Cristo. Conecte-se em Cristo. Você está conectado em Cristo? Estou falando a alguém aqui que está conectado em Cristo, alguém que diria, não, eu não estou ainda, que esta noite você possa estar. Conecte-se em Cristo. Como posso saber o que é isto? Quem é que pode me dizer o que é isto? Onde está a autoridade para isto? Aqui está o remetente, Paulo. Quem é Paulo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Quando você lê os evangelhos, depois você lê inclusive as cartas apostólicas, e você lê o livro de Atos, que é a história da igreja após a ascensão de Jesus Cristo, morte e ascensão, você vai encontrar a doutrina do ensino apostólico. Jesus Cristo separa esses homens que andam com ele, recebem dele todo o ensinamento de Cristo.
e eles então são tratados como o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. A igreja de Jesus Cristo é aquela então que recebe a mensagem de Cristo através dos apóstolos, uma vez estabelecidos, para então serem os guardiões dessa verdade e serem então aqueles que haveriam de comunicar essas verdades. E então eles fazem isto e eles passam e não há mais apóstolo. Toma cuidado, surgiu poucos anos atrás uma onda de apóstolo aí pelo mundo. Isto não é bíblico, não é neotestamentário, não existe esse negócio de apóstolo hoje. O que é a palavra apóstolo? A palavra apóstolo vem da língua grega, o grego antigo, língua do Novo Testamento. O que quer dizer? O enviado, o comissionado para enviar uma mensagem. Esse é o significado do termo. Jesus Cristo toma essa palavra, as Escrituras tomam essa palavra da língua grega e torna essa palavra numa palavra técnica. Se refere àquele grupo específico que Jesus Cristo mesmo chamou e estabeleceu. A palavra apóstolo poderia ser usada de forma genérica para qualquer um que fosse enviado para algo, fazer uma missão, cumprir uma missão, levar uma mensagem. De forma genérica, e aparece até no Novo Testamento isso. Mas há os momentos quando então a palavra apóstolo, de forma muito clara, se refere a este grupo específico. E o apóstolo Paulo é um apóstolo então, apontado por Jesus Cristo, para ser um dos fundamentos da igreja. Então, quando nós ouvimos esta carta, e os crentes em Colossos recebem esta carta, estão recebendo uma carta apostólica. A igreja de Jesus Cristo terá que ser sempre uma igreja apostólica. A maior religião, igreja no Brasil, é a igreja católica, apostólica, romana. 4 nomes, 4 palavras, se quisermos, para um nome só. Igreja. Todos os discípulos de Jesus Cristo devem se organizar em algo chamado igreja. Nós também somos igreja. Católica. Essa é uma palavra que começou a ser usada uma época para falar que a igreja de Jesus Cristo, não obstante estar em diversas regiões, na época ela era uma só. É a igreja universal, a igreja única. O evangelho foi espalhado, pregado em diversas regiões do mundo da época. Igreja aqui, igreja ali, haviam as igrejas regionais que plantavam outras igrejas, separadas geograficamente, mas aí então precisou se ensinar, olha, mas a igreja é uma só, ela é católica, ela é universal. A igreja de Jesus Cristo é universal. Há um povo único do Senhor à volta da face da terra. Toda igreja, a igreja de Jesus Cristo é universal. Ela está no mundo todo, estamos todos na mesma comunhão. Não somos uma igreja católica, nesse sentido. Mas a igreja católica, apostólica, não basta apenas ter o nome de igreja, nem dizer que está unido com o mundo todo. É preciso que essa unidade seja em volta do ensino dos apóstolos que achamos nas Escrituras. A igreja, então, ela é universal enquanto ela está obediente e moldada pela doutrina dos apóstolos nas Escrituras. A igreja católica lança a mão desse termo para ter uma outra aplicação. Não preocupado primeiramente com essa questão do que os apóstolos ensinaram, mas com uma tal de sucessão apostólica. Aí então eles vão ao esforço de mostrar que um papa sucedeu ao outro, etc, etc. Se você está na igreja católica, você aceita isto, crê nisto, mas historicamente sabemos que é difícil sustentar isso. A grande guardião, a pureza, a direção necessária vem do ensino dos apóstolos. Somos apostólicos quando nós ouvimos a doutrina dos apóstolos. Enfim, igreja católica, apostólica, romana. Nós somos igreja, nós somos católicos, nós somos apostólicos, mas nós não somos romanos. Não temos uma sede na cidade de Roma, a qual nos submetemos, ouvimos, etc. Enfim, isto tudo para dizer sobre a importância da questão da palavra apóstolo aqui. Conectar-se em Cristo. O que é isto? Como fazer isto?
ouça aquele que tem autoridade para ensinar sobre isto. O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo de Cristo. Cristo o comissionou, Cristo o escolheu, e a força que de Cristo é possessivo, ele pertence a Cristo, é uma posse de Cristo. O apostolado dele está debaixo da propriedade de Cristo. Ninguém é apóstolo por si mesmo, Cristo tinha que apontar e chamar. E aí então, pela vontade de Deus, Paulo não é apóstolo porque ele achou bonito um dia, porque ele achou que ele tinha as prerrogativas. É isso que o pessoal faz hoje em dia, quando você vai falar por apóstolo, aí, não, eu tenho as prerrogativas. Estabelece lá as prerrogativas, eu estou operando milagres, seja lá o que for, então eu posso ser um apóstolo, vou ser um apóstolo. Não, pela vontade de Deus, é uma ação de Deus, não é uma ação do apóstolo Paulo. Aliás, se você ler a história do apóstolo Paulo no livro de Atos, você vai ver que pela vontade dele, Paulo nunca seria apóstolo. Pelo contrário, conecte-se em Cristo. Como? Como fazer isso? Onde aprender isso? Ouça a instrução autorizada, doutrina apostólica, o ensino apostólico. Aí você vai saber se você está conectado em Cristo ou não. Não ouça a opinião da mídia, não ouça a opinião dos amigos, não ouça a opinião dos parentes, não ouça a opinião do último livro, a última moda. Vá ao ensino apostólico, como esta carta aos Colossenses, e aprenda o que é ser conectado em Cristo. Conecte-se em Cristo. Você está conectado em Cristo? Estou falando um coração conectado em Cristo ou não? Que maravilhosa experiência! Eu estou conectado em Cristo. Mas quais são as implicações dessa conexão? O que significa? Quando nós olhamos esta carta toda, mas estes versos apenas de introdução, nós encontramos uma expressão, uma saudação que pertence a uma fraternidade, a igreja de Jesus Cristo. Uma fraternidade, mas uma fraternidade niveladora. Aqui nós temos Paulo, o apóstolo. Que privilégio ser um apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Poucos escolhidos por Cristo, pela vontade de Deus, para essa posição. Tremenda responsabilidade, tremendo privilégio. Um homem importantíssimo. Aqui perto nós temos a cidade de São Paulo nomeada em honra a ele. Se você for a Londres, por exemplo, a maior igreja na cidade de Londres é a igreja de São Paulo. Grande homem. Mas quando vamos lendo esta introdução, essa saudação, nós encontramos Paulo, mas também o irmão, diz ele, está junto com ele, o irmão Timóteo. Não como coautor da carta, a carta é apostólica, mas como presença reconhecida. Eu estou aqui na prisão domiciliar, e Timóteo, grande companheiro de Paulo, irmão em Cristo, meu irmão, diz a saudação, da parte do irmão Timóteo. E para Timóteo ele usa então a palavra, o qualificativo irmão. E mais, ele escreve aos irmãos em Colossos. Na antiguidade o modelo da carta era assim, você colocava o remetente e o endereço já nas primeiras linhas. Nós fazemos diferente, nós colocamos o endereço no início, não é? Prezado fulano, e depois no final colocamos então o remetente, que é o nosso nome, e assinamos a carta. É uma forma que tem um nexo, porém um pouquinho complicada, não é? Você recebe a carta, você daqui para o fim dela ver de quem é, para depois ler a carta. Aqui não, no sistema dele vocês já sabiam no início para quem era e de quem era. E aí nesse endereço e remetente nós encontramos uma grande expressão de fraternidade. Quando o apóstolo Paulo, depois de se apresentar, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, o irmão Timóteo.
um privilégio, uma posição de destaque na igreja de Jesus Cristo. Mas isso não altera nada o fato de que ele é um irmão com Timóteo. E ele e Timóteo são irmãos com os irmãos de Colossos, e os irmãos de Colossos são irmãos com eles. Uma fraternidade niveladora. Nada de esoterismos, graus e ascendências espiritualistas. Igualmente na mesma irmandade, fraternidade. E é interessante porque o apóstolo Paulo nunca tinha estado em Colossos. Ele diz isto nesta carta. Mas ele escreve lá da prisão como apóstolo. Eu nunca estive aí, mas sou um apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Por isso ele já diz, eu tenho autoridade para escrever esta carta e orientá-los nessas questões. Mas ao mesmo tempo, ele diz a esses pessoas que ele nunca viu o rosto deles. E diz, irmãos, esta grande fraternidade, mas então que nos nivela totalmente iguais. Somos todos irmãos. Conectar-se em Cristo. Conecte-se em Cristo. Você precisa se ver numa fraternidade niveladora. Eu quero estar na igreja para ser o apóstolo. Meu irmão, você está com a ideia totalmente errada. Totalmente errada. Eu quero estar na igreja se eu for fulano na igreja. Não entendeu nada. Conectar-se em Cristo é se ver numa fraternidade niveladora. A igreja de Jesus Cristo não conhece os mais importantes socialmente. A igreja de Jesus Cristo não reconhece grandeza do ponto de vista econômico. Aliás, o apóstolo Paulo mesmo nas cartas aos Coríntios diz que Deus inclusive escolheu aqueles que nada são diante do mundo. Se aqui e ali Deus nos dá algumas coisas e algumas oportunidades dentro da igreja ou fora da igreja e nós desenvolvemos mais, seja lá o que for, meu irmão, nunca se esqueça. Irmãos, mesmo o apóstolo Paulo. Temos que tomar cuidado quando o nosso coração começa a adentrar qualquer ideia que me leva a não me ver como apenas um irmão. Algo mais. Quando o diabo colocar isso no coração, então sérios problemas acontecem. Estive numa igreja uma vez onde uma pessoa tinha 5 posições na igreja, nas atividades diversas da igreja. E então chegou um momento quando a liderança percebeu que isso não estava certo. A igreja tem tanta gente, vamos esvaziar essa condição. Mais pessoas precisam assumir responsabilidades. Esse irmão está sobrecarregado, outros não estão fazendo nada, e assim a igreja não funciona assim. Então foi feito aquilo. Aquele irmão se amargurou e nunca mais se recuperou daquilo. E ele chegava a dizer: tiraram de mim os meus cargos. Meu irmão, nenhum de nós tem cargo nenhum. Nós somos irmãos. Depois, o que Deus vai fazer conosco e nos usar na igreja é outra questão. Irmãos, você se vê como parte de uma fraternidade niveladora. Sem mim a igreja não vai. Já pensou isso? Não pense isso. Conecte-se em Cristo. Você está conectado em Cristo? Conecte-se. Nós somos, na sociedade ocidental, incentivados a sermos individualistas. E há até a versão de se ver a fé cristã, a vida com Cristo, como possível ao individualismo. Vamos lá? Bom, o que tem lá para mim? Nós somos convidados para esse programa, aquele programa na sociedade, nos oferecido tudo isto, mas como é que é? Como eu quero, é do jeito que eu quero. Somos todos individualistas.
Quando nós olhamos essa saudação, meu irmão, nós encontramos algo que nós encontramos no Novo Testamento todinho. A pluralidade e a minha individualidade tem um segundo lugar, e mesmo assim um lugar muito pequeno. Em Cristo nós abrimos mão da exaltação da nossa individualidade para ganharmos uma perspectiva plural. Na saudação aqui, o apóstolo Paulo não usa a palavra igreja. Temos 14 livros, cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Se entendemos que Hebreus é também de autoria dele. Alguns entendem que não, mas enfim, vamos colocar 14. Dessas 14, em 3, ele não usa o termo igreja na saudação. No endereço, a igreja que está em Colossos, ele não diz igreja aqui, como não diz em Romanos, não diz em Efésios, não diz em Filipenses. Ele usa a palavra santos. A palavra igreja significa aqueles que foram chamados por Deus para se agruparem, então. A palavra igreja, então, é um coletivo, é uma coletividade, é uma pluralidade. Aqui não aparece a palavra igreja, mas também não vai para uma individualidade, não vai para uma singularidade, está no plural, aos irmãos, aos santos, aos fiéis. Meu irmão, conectar-se em Cristo é algo que exige de você considerar primordialmente a pluralidade, a coletividade, e abrir mão desta visão consumista, interesseira, individualista tão comum na nossa sociedade. Quais são meus direitos? O que é que tem para mim aí? Tem as coisas que me interessam nesse produto, nesta loja, seja lá o que for. Esqueça isso. Nós somos chamados para nos ver numa pluralidade, conectar-se em Cristo. A única individualidade a ser reconhecida e exaltada é a de Cristo. Os 2 versos que nós lemos fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O resto é eu e você, irmãos, membros de uma igreja, parte desta coletividade dos santos, dos fiéis, dos irmãos em Cristo. Considere primordialmente a pluralidade. Conecte-se em Cristo. Você está conectado em Cristo? Você está conectado em Cristo? Que Deus o ensine e o leve a crescer nessa conexão. Conecte-se em Cristo, meu irmão, minha irmã. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos? Se estamos conectados com Ele. As pessoas têm suas identidades de grupo. Há certas condições que unem as pessoas. Há coisas banais, como por exemplo, torcedor de um time de futebol. Há outras questões mais relevantes, como por exemplo, pertencer a uma nação, a um dado país, ter uma cidadania. São condições que definem grupos, ajuntamentos, coletividades. Conectar-se em Cristo é adentrar a condição distinta em Cristo. Mas o que é em Cristo? 2 palavras aqui, meu irmão, presta atenção. Minha irmã, santos e fiéis. Você ouviu? Palavras conhecidas de nós, mas por serem tão conhecidas, perdem o peso, porque são separadas na nossa mente da doutrina apostólica, do ensino, da instrução apostólica. São 2 palavras pequeninas, mas de um peso tremendo.
São situações que nos torna pessoas de condição comum, uns com os outros, fiéis, santos e fiéis. Note desde já que não há aqui categorização. Eu sou irmão, eu sou da igreja, mas eu estou no nível X. E aquele outro também é, mas está no nível abaixo do X onde eu estou. E tem um outro que está acima, fiéis, santos para todos. O apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, escreve nesta noite a esta igreja de Bragança e diz fiéis e santos, e passa a brocha pintando sobre todo mundo isso aí. Não há essa espiritualidade das virtudes pessoais, onde um subiu mais, subiu menos, não. Fiéis e santos igualmente. E aí nós vamos entender que a força dessas duas palavras aqui gramaticalmente, nos diz os gramáticos, não é uma força de adjetivo, mas substantivo. Isto é, eles são, então, fiéis, eles são santos. Que coisa! Nós temos dificuldade com isso, possivelmente, mas conectar-se em Cristo é adentrar essa condição distinta de ser fiel e de ser santo, e no plural, fiéis e santos. Fiéis, esta condição causadora. Fiéis aqui não é no sentido, então, adjetivo de ser alguém confiável, alguém leal. Cremos que eles eram fiéis nesse sentido adjetivo também, mas não é esta a questão do apóstolo Paulo, quando ele está falando da conexão em Cristo, Cristo como supremo suficiente. Fiéis aqui isto é, os que creem, crentes em Cristo Jesus, são identificados como aqueles que são crentes, é a condição. Como que eu posso ser membro da igreja de Jesus Cristo? Como que eu posso fazer parte dos irmãos? Como que eu posso estar conectado em Cristo? Eu preciso ser aquele que crê na suficiência, na sublimidade única de Cristo, a plenitude da divindade. E a obra que ele fez também suficiente na cruz. Aí eu sou um crente, aquele que confia na pessoa e na obra de Jesus Cristo, particularmente na cruz. Ele morreu a minha morte, e isto basta para o perdão de Deus na minha vida. É uma obra perfeita e definitiva, porque ele podia assim fazer, Deus conosco. Enfim, eu creio. Isto então me torna conectado em Cristo e me coloca na igreja de Jesus Cristo. Eu sou um crente. Você é um crente? No que você crê? No que você confia? Lá estava a cultura à volta dos nossos irmãos na cidade de Colossos. Cristo, muito bom, vamos trazer para a nossa cultura, vamos ajuntá-lo com os outros que tem por aqui também. Não. Sou crente em Cristo, isso quer dizer somente em Cristo e na obra dele, no evangelho dele. E mais nada, não se adiciona, não se coloca, porque não há necessidade, e porque colocar qualquer outra coisa é então destruir a obra dele, porque o torna menos do que ele é. Ele não pôde fazer tudo. Não, meu Cristo é Deus conosco, fez tudo. Creio nele e creio somente nele, e nada mais que me venha ser oferecido pela cultura, o pensamento que está aí fora. Aos crentes, é você um crente? Você está conectado em Cristo? Mas também, diz ele, aos santos. Ser fiéis se refere então a esta condição causadora que possibilita eu fazer parte da igreja de Jesus Cristo, estar conectado em Cristo. Santos é a condição resultante que vem disto. Mas também no substantivo. A palavra santos aparece no Novo Testamento, na igreja, com relação à igreja, aos crentes, e aparece no Velho Testamento, antes de Cristo, para o povo de Israel.
E é aplicado no Velho Testamento, e entende-se que devemos nos remeter ao Velho Testamento até para entendermos o peso. No Velho Testamento é aplicado santos a pessoas e às vezes até lugares. Na teologia do Velho Testamento. No que isso nos ajuda? Nos ajuda a entender que santos aqui não se trata de um nível de vida ética. A Igreja Católica criou a doutrina de santos, e santo no singular. Aliás, a doutrina de santo na Igreja Católica não é primeiramente do plural, mas da singularidade. Quem é o santo na Igreja Católica? Não é aquele que pertence a um grupo. Não, ele pertence ao grupo porque primeiro ele individualmente conquistou certos níveis a mais acima dos outros cristãos. A igreja lá tem um critério de fazer esse julgamento, há todo um processo, inclusive caro financeiramente, para que alguém possa chegar um dia à categoria de santo. E aí então nós temos o cristianismo dividido em duas categorias. Você tem o cristão na visão católica, o cristão comum, e depois você tem o cristão santo numa outra categoria. Tudo isso é estranho aqui. A palavra santo, um substantivo para toda a igreja, para eu e você, meu irmão. Qual é a ideia? No Velho Testamento, há pessoas e lugares, e que se aplica a nós no Novo Testamento em Cristo. Aqueles que foram separados para viver e servir a Deus. Em Cristo, isto que acontece. Na cruz eu morro para mim e para o mundo, porque Cristo morreu a minha morte. Eu sou um crente. Eu creio que Cristo morreu por mim e eu morri com Ele. Nasço para uma nova vida, para Deus agora, não mais para o mundo, para o pensamento, a mentalidade que está aí fora. Longe de Deus, espiritualidade longe da doutrina apostólica. Não, agora eu vivo conforme a doutrina apostólica, a palavra para Deus com Deus. É isto que me faz então um santo. Santo aqui, nas outras cartas do apóstolo Paulo, aplicado a todos os irmãos. Lá em Colossos, ele não diz aos irmãos em Colossos, e aqueles que são santos e aqueles que não são santos. Não há esta divisão aqui. É a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, fiéis, crentes e santos, separados em Cristo para Deus agora. Vivem não mais para si mesmos, mas para servir a Deus do mundo. Conecte-se em Cristo. Você está conectado? Este adentrar a condição distinta, meu irmão. Nós estamos no mundo, mas nós somos fiéis, cremos e cremos somente em Cristo, na pessoa e obra dele. É suficiente para nós. E por isso nele fomos separados para viver com Deus e para Deus para sempre. Que condição! Andamos no mundo ao lado das pessoas que não são fiéis e nem são santos. Eles não pertencem à nossa condição. Você mora lá na sua rua, você tem condição de morador daquela rua, como o seu vizinho da frente, do lado, do outro lado, da esquina. Enquanto morador da rua, você pertence à condição deles. Depois, enquanto profissão, você pertence a uma que os seus vizinhos provavelmente não pertencem. E aí você pertence a uma condição que se une a profissionais que fazem ou exercem a mesma profissão que a sua. E seus vizinhos provavelmente pertencem a outra condição. E assim poderíamos ir trabalhando condições, mas há uma condição que nos distingue como nada mais nos distingue de todas as outras pessoas. Nós somos fiéis e santos. Em Cristo, diz aqui, não é assim? Aos irmãos em Colossos, fiéis e santos. Em Cristo. Em Cristo. Cristo é o grande aglutinador. É aquele que nos localiza nessa condição. Por estarmos nele, é que nós somos fiéis e somos santos. Não é pelas nossas virtudes, não é pelos nossos méritos religiosos e morais, mas é porque nós estamos em Cristo. Cristo é tudo. Cristo é o centro. Ele é o que realiza.
Ele é o que possibilita, Ele nos aglutina nessa condição, Ele nos localiza nessa condição. Estamos nele, nos chamou para Ele, nos chamou através dEle. Adentra essa condição. Você está conectado em Cristo. Adentra a condição distinta, meu irmão. Andar por esta cidade, por este mundo. E aí isto o coloca numa dupla localidade. O crente tem uma dupla localidade. O apóstolo Paulo precisa escrever uma carta. Ora, vou mandar uma carta. Eu preciso do quê? Eu preciso do endereço. Qual é o endereço? E mesmo um WhatsApp, um e-mail, tudo precisa de endereço para chegar lá. Para onde eu vou mandar? Qual é o endereço? Em Colossos. Eis o endereço. Pronto. Resolveu esse problema. Mas há um outro endereço aqui. Eles estão em Colossos. Esta preposição em é a localização, não é? Estão lá naquela cidade, pertencem àquela municipalidade, se queremos usar o termo de hoje. Esta é uma localização física, em Colossos, na cidade de Colossos, em Bragança. A palavra de Deus chega a nós nesta noite em Bragança. Mas essa localidade, esse endereço, meu irmão, é transitório. Aliás, nesse mundo já é. Eu já morei em outras localidades e a maior parte aqui possivelmente diria a mesma coisa. E não vai demorar muito. Nós não vamos morar em localidade física nenhuma. Esse endereço é transitório. É pequeno. Eu moro onde? Na rua tal. Pode ser a melhor das ruas. Lutei, consegui chegar lá, meu irmão vai passar. Isso é pequeno. É real. Jesus Cristo disse que nós estávamos no mundo. Ele pediu a Deus que não nos tirasse do mundo. Somos testemunhas no mundo. Somos testemunhas em Colossos, somos testemunhas em Bragança. Temos que abraçar a realidade física, nós não fugimos dela. O apóstolo Paulo, as Escrituras, Jesus não nos ensina a fugir. Vamos para a montanha fazer um mosteiro, vamos ficar lá isolados. Não, em Colossos, em Bragança, onde o pau quebra, é lá que o crente tem que estar. Onde o ser humano se esfrega e sofre todas as misérias, é lá que tem que estar o crente. Em Colossos, em Bragança, no Brasil. Mas eles têm uma outra localização, endereço. Eles vivem não somente na realidade física, mas na realidade espiritual. Ele escreve aos irmãos que estão em Colossos, mas que são santos e fiéis em Cristo. Eles têm um segundo endereço. Eles têm uma outra realidade na qual eles habitam em localização, Cristo. E aqui esta é eterna, é a eternidade, é a localização que lhes dá esperança, que lhes dá o sustento, que lhes dá a direção eterna. Esta realidade na qual eles estão, esta localidade é permanente, meu irmão. Em Colossos, em Bragança, vai passar, mas o meu habitar em Cristo jamais passará. Louvado seja Deus. Um dia vão me procurar e não vão me achar. Onde está o Gessé? E vão talvez me querer ver tanto que vão bater em todas as portas de Bragança. O Gessé está aí. Ele mudou para cá, estamos procurando, não estamos achando. E não vão me encontrar depois de bater em todas as casas de Bragança. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu não vou estar aqui mais mesmo. Não estarei mais em Bragança. Eu estarei em Cristo para sempre. Minha localidade primordial. Carta endereçada. Para quem vai essa carta? Para a igreja em Colossos, mas para a igreja em Cristo.
Estamos falando de Cristo, da eternidade, das coisas espirituais, aquele que nos chamou para si mesmo, para todos sempre. Conecte-se em Cristo. Localize em dupla realidade. Você entende isto, meu irmão? Você entende as duas realidades, a sua localização nas duas? Você consegue equilibrar isto? Há tanta pregação distorcida do evangelho hoje em dia que só é endereçada em Colossos. Não entendem essa dimensão que esta carta, por exemplo, traz. Conecte-se em Cristo. Você está conectado em Cristo? Conecte-se. Então, em tudo isso, socialize-se na mais sublime interação. Tudo bem, tudo bem. Oh, isso é pequeno demais, isso é nada. Há algo muito maior, a saudação. Nos reconhecemos na saudação, mostramos consideração. Você conhece aquela pessoa que entra e sai e não cumprimenta ninguém? Tem alguém assim no seu trabalho? Há algum filho seu assim, chucro, bronco? É condição mínima de cristão aprender a reconhecer o outro na presença dele. Palavrinhas mágicas. Crianças têm que aprender, cumprimentar. Boa tarde, boa noite, bom dia. Crianças têm que aprender a dizer obrigado, etc. Bem, hoje não é aula sobre isso. A verdade é o seguinte: saudação, reconhecimento, consideração, conexão. Você não é um individualista, há outros e você precisa dos outros. Reconheça, no seu escritório, no seu trabalho, você adentra ali, você precisa do outro. Na família, você precisa do outro. Jovens desses dias são ensinados a ver a casa do pai e da mãe como uma bela de uma pensão. E pior ainda, isto acontecendo dentro da igreja de Jesus Cristo. E aquele individualista com cara de coitado, mas é um individualista de primeiro que tem coragem de dizer: ninguém me cumprimentou. E você cumprimentou os outros? Não também. Cobra aquilo que você não faz. Nós estamos em Cristo, socialize-se na maior e mais sublime interação. O apóstolo Paulo escreve uma carta e ele começa saudando. Ele para saudar. Isso é primordial na igreja. Antes de ele exercer a atividade apostólica, primeiro ele saúda. Qualquer coisa que queremos fazer na igreja, primeiro temos que saudar, nos pastorear. Não é apenas o ser um operacional, fazer algo. Nós temos que saudar, parar uns para os outros. O apóstolo Paulo fala de meu irmão Timóteo aqui na saudação. Ninguém está pronto para servir na obra como Timóteo servia enquanto não aprender a ser irmão. E nem o apóstolo Paulo poderia ser apóstolo se não soubesse o que é ser irmão primeiro. Saudação. O apóstolo Paulo saúda. Saudação é importantíssimo. Todos os povos têm seu jeito de saudar, não tem? O japonês se curva. O indiano junta as mãos. O russo, por exemplo, e outros povos se beijam. Homem também, beija o rosto um do outro. Cada povo tem o seu jeito. No Brasil, na saudação nós temos inclusive o aperto de mão. Não é o mais recomendado higienicamente, mas é o nosso. No PCC você diz salve. Até o PCC saúda. E põe lá na sintonia geral. E o apóstolo Paulo também saúda. Na graça e na paz. Nós temos a nossa saudação. E só nós temos o privilégio de usar essa saudação. Graça e paz. Socialize-se na mais sublime interação. Esta conexão em Cristo da graça e da paz. Graça, grande conexão. O favor imerecido de Deus. Cristo morreu a nossa morte.
Quando dizemos graça ao irmão, o apóstolo Paulo diz graça aos irmãos em Colossos, ele está afirmando qual é o ponto de contato entre ele e aqueles irmãos. Não é que eles estão com um projeto político em comum, nem porque torcem pelo mesmo time de futebol. Não, é a graça de Cristo, a conexão, que torna eles então aqueles que estão em sintonia geral. E aí então reconhece o quê? Graça, reconhece que a redenção em Cristo, o resgate em Cristo é igual. Eu, Paulo e vocês em Colossos, todos nós estamos na graça, precisamos da graça, somos pecadores irremediáveis, culpados para sempre. Nós precisamos da misericórdia de Deus, da morte de Cristo por nós. Uma palavra pequena, mas de um peso, uma carga enorme. Se você ler os escritos do apóstolo Paulo, você vai entender a profundidade da graça. Quando ele fala então graça aqui, ele não está simplesmente num tudo bem, que repete e não se sabe mais o que se quer dizer com aquilo. Aqui há um significado profundo. O ponto de contato é afirmado, o que nos conecta à graça de Deus em Cristo. E então reconhecemos que nós somos um, porque nós igualmente, não importa se eu sou apóstolo, se eu não sou, nós somos todos dependentes da mesma graça, por isso somos irmãos. E mais, ele entrega os irmãos ao cuidado da graça. E quando lemos o livro de Atos, inclusive a saudação graça é usada não somente na chegada, mas na saída, na despedida também. Tchau, meu irmão, que a graça esteja com você. Porque o que mais podemos desejar e o que mais pode ser suficiente para nós num mundo incerto e nos dias que não sabemos como vai ser, uma viagem que não sabemos o que não vai dar, a não ser a graça de Deus sobre você. Um Deus de graça em Cristo, conectados na graça. E aí então nesta graça, o encorajamento, a paz. A paz. A paz que tem um embasamento, um significado. Para os gregos antigos e para nós então, recebendo deles a influência, o que é paz? A ausência do conflito, da guerra, e eles pensavam muito nisto. Quando a paz, a oportunidade então do desenvolvimento econômico, não é? A guerra, o conflito interrompe esse processo, enfim, é a paz, é a paz. Fala-se sobre a paz romana no Império Romano, quando o Império Romano, com aquele exército poderoso, controlou grande parte do mundo, e onde controlou, não havia mais conflito, ninguém se levantava contra o Império Romano. O peso da bota do soldado, ou se queremos a sandália, estava em cima de todo mundo. Não havia como se levantar o conflito. Paz romana. Mas agora esta paz não é essa. Não é nem ausência de conflito. Porque nesse mundo, meu irmão, sempre vai haver conflito. Debaixo da paz romana não havia conflito porque ele estava abafado. A tampa estava segurando a panela de pressão. O conflito estava lá. Jesus Cristo não experimentou a ausência de conflito com as pessoas. Que paz é essa? É paz com Deus, relação com Deus, relacionamento com Deus. É o prosperar na condição espiritual, existencial com Deus. Eu conhecer mais sobre Deus aqui dentro. O que Deus é comigo, por mim, diante de um mundo conturbado, incerto, que nunca vai conhecer paz. É esse prosperar interno. Essa paz que é dependente e só é possível por causa da graça. Então, graça e paz são dois termos interligados. Se a graça chegou, a paz com Deus chegou. E se há paz com Deus é porque houve a graça. Eu não posso estar em paz com Deus se não for a graça dele em Cristo por mim. Os dois são necessários. E o que mais eu poderia dizer a você e você a mim, a não ser graça e paz em Cristo? É em Cristo. Por isso ele coloca a graça e paz da
parte de Deus. Meu irmão, essa graça, essa paz não vem do esforço humano, não vem de espiritualidade da cultura, dos esforços humanos. Se eu vou experimentar essa graça e a paz mencionada aqui, tem que vir de Deus. Deus tem que agir na minha vida, intervir na minha vida. Teria que ter intervido nos Colossenses, em Paulo, em Timóteo. É da parte de Deus. Já chegou a sua vida, você já está conectado em Cristo. Deus em Cristo interviu. Por isso a graça e por isso a paz. E por isso que então o apóstolo Paulo escreve aos irmãos santos e fiéis: graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Conectado em Cristo. Seu coração, sua vida está conectada em Cristo. E aí note, essa conexão ela tem duas dimensões com Deus em Cristo. E porque eu estou conectado em Cristo com Deus, então estou conectado em Cristo com os santos e fiéis, a igreja, na graça e na paz. Duas dimensões. Estou conectado com Deus, tenho graça e paz, mas a igreja não é muito necessária, não entendeu nada. Individualidade, individualismo não tem espaço aqui, é sempre a coletividade. É a obra, é o povo de Deus, sou incluído nele. Reconheço, saúdo, estou conectado em Cristo. Que maravilhoso estar conectado em Cristo. Você está conectado em Cristo? Está? Se entendermos tudo isso, meu irmão, a vida se torna muito mais rica. Nós procuramos a riqueza em outros lugares, não vamos encontrar. Seremos pessoas mais ricas quando pudermos nos conectar em Cristo e entendermos o que é isto. Alguém que não está conectado em Cristo, que nesta noite você possa se conectar em Cristo. A graça do Senhor chega à sua vida. E a paz com Deus chega à sua vida. E você venha fazer parte dos santos e dos que creem. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.